Suas mãos, vamos abençoar. Deus, no nome de Jesus, nós estamos felizes na tua presença, na tua casa, para ouvir a palavra através do teu filho. Deus, usa ele para falar conosco nessa noite. Teu Espírito, Senhor, nos trará a palavra e a unção. Então, por isso, nós abençoamos mais ainda a vida do teu filho. Através das nossas orações, pedimos que todas as portas, ó Deus, que o seu ministério avance e onde ele passa, o seu nome seja glorificado. Quebra as barreiras, desfaz dos laços, nos traz a palavra. Deus, quebra toda inquietação, tira do nosso meio toda incredulidade, porque queremos receber a tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Amém. 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 Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa noite? Solte um beijo para ele. Dê um aplauso para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo: o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Queridos, que bom estar aqui mais uma vez com os amados. Nesse tempo onde nós estamos aprendendo sobre alguns dos fundamentos que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, que são os 5 ministérios. É um assunto que nós já estudamos há alguns anos e acreditamos. E eu quero nessa noite falar um pouco sobre esse ministério tão importante dentro dessas bases que o Senhor mesmo estabeleceu na igreja, que são os ministérios, que é o ministério profético, trazendo o entendimento daquilo que o Espírito Santo de verdade estabeleceu como sendo o profeta do Novo Testamento. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 21. Atos capítulo 3, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto, 3:21 de Atos. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Amém? Esse tempo da igreja que nós estamos vivendo, esse tempo é um tempo específico de Deus para a vida da igreja. Estamos vivendo tempos de restauração. Amém? Essas palavras que saíram da boca de Pedro, no momento em que ele está falando em relação à cura que aconteceu daquele homem coxo, então ele começa a falar pelo Espírito, e à medida que o Espírito Santo começa a usar ele fala de algumas coisas que são interessantes. Ele começa a falar sobre os tempos que Deus estabelece. Primeiro ele fala sobre tempos de arrependimento, ele fala sobre tempos de tribulação, mas aqui especificamente ele fala sobre os tempos de restauração. E é interessante porque ele começa esse versículo fazendo uma afirmação muito interessante. Ele diz que os céus estão segurando Jesus, os céus estão retendo Jesus, até que aconteça o tempo da restauração de todas as coisas. A grande pergunta é: que todas as coisas são essas? E quando você vai analisar profundamente a palavra, você descobre que a restauração passa por várias verdades que Deus quer restaurar. Uma delas a paternidade, que a gente não vai falar essa noite, os fundamentos da igreja, mas uma das coisas também que fala de restaurar nesse tempo que estamos vivendo é o entendimento dos ministérios. E por que nós temos que restaurar o entendimento correto em relação aos 5 ministérios? É muito fácil de entender isso quando você tem uma mente profética, quando você pensa com a mente de Cristo, e você nessa noite tem a mente de Cristo, amém? Então, quem tem a mente de Cristo consegue discernir as verdades espirituais
porque essa mente que o Senhor nos deu, a mente de Cristo, que está no seu homem espiritual, te dá a capacidade de entender as coisas do Espírito. Então eu quero declarar que nessa noite a mente de Cristo está plenamente ativada para que você compreenda as verdades espirituais. Amém? Essas verdades espirituais se discernem espiritualmente. Não dá para entender as verdades espirituais com a sua mente carnal. Primeiro porque a sua mente carnal ela trabalha tendo como base a lógica. E a sua mente espiritual tem como base o sobrenatural. E no sobrenatural não existe regras, não existe distância, existe a manifestação da vontade soberana de Deus em qualquer circunstância. Amém? Essa é a mente de Cristo operando em nós. E quando ele vai falar dessa questão dos 5 ministérios, nós vamos ver que existem 2 dispensações de Deus que são muito poderosas. Uma é o seu povo Israel. E quando Deus quer estabelecer um modelo correto para que o povo de Israel caminhe de acordo com a vontade dele, Deus então levanta Moisés e mostra a Moisés o tabernáculo. Quando Moisés vê o tabernáculo, ele entende que aquele é o projeto de Deus para a caminhada do povo no deserto. Não ia adiantar Moisés ter toda aquela visão do tabernáculo e depois, quando ele descesse do monte, ele dissesse: não, eu não vou colocar o átrio aqui nessa parte, eu vou colocar o átrio lá na frente. Eu acho que o Santo dos Santos tem que vir primeiro aqui. O Santo, ele não adiantaria ele querer fazer do jeito dele, porque Deus havia estabelecido um modelo. Repita comigo: um modelo. Um modelo. Mais uma vez, um modelo. Um modelo. O tabernáculo era o modelo de Deus para Israel como congregação. A fundamentação da igreja também tem um modelo. E aqui, no texto que nós lemos, diz que nós temos que restaurar esse modelo. O primeiro texto que foi lido, Efésios 4:11, ele começa dizendo no versículo 10 que Jesus mesmo, ele mesmo estabeleceu já a forma ou o modelo como ele deseja que a igreja funcione. Não adianta nós querermos fazer do nosso jeito. Dizer assim: não, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito. Não cabe eu acho aí. Ou você restaura as verdades de Deus, ou a igreja não amadurece. Não amadurece. Ela vai permanecer uma igreja menina, aonde só haverá alimento fraco, não haverá um alimento sólido. Porque o alimento sólido não parte de um ministério isolado. O alimento sólido é o complemento da funcionalidade dos 5 ministérios. Porque cada ministério tem a função de completar o outro. Um apóstolo só não serve. Um profeta só não serve. Um mestre só não serve. Se nós tivermos um apóstolo somente na igreja, e somente um apóstolo, ele vai ficar tão focado no céu que ele vai esquecer da terra. Se nós tivermos só um profeta, ele vai ficar tão focado nas coisas espirituais que ele vai esquecer também das necessidades do dia a dia. Se nós tivermos só um evangelista, ele vai ficar indignado porque ele vai querer ganhar as pessoas e no outro dia elas têm que também ganhar pessoas. Se nós tivermos só um pastor, nós vamos ter uma igreja que vai ser mimada, que vai ser cuidada, mas que não vai avançar. E se nós tivermos só um mestre, nós corremos o risco de ter uma igreja muito centrada na letra somente e não na revelação da palavra. Então nós precisamos ter a operação, ainda que nós não tenhamos os 5 ministérios estabelecidos em uma igreja, nós temos que ter os 5 serviços ministeriais, que é totalmente diferente. Os fundamentos e os dons são uma coisa, a funcionalidade é outra. Nem todo mundo que funciona profeticamente é um profeta, nem todo mundo que funciona apostolicamente é um apóstolo. A igreja sempre fez confusão nesses aspectos e deu títulos a algumas pessoas denominadas apóstolos, porque elas funcionaram um tempo apostolicamente, mas quando elas chegaram no reconhecimento apostólico, elas não conseguiram manifestar de verdade o que o apostólico manifesta. Então, quando a Bíblia fala de restaurar, a Bíblia fala que nós temos que trazer a igreja de volta ao seu modelo original. Amém? Amém. Restauração é diferente de reforma. A igreja já passou por uma reforma alguns anos atrás, em 1517, através de Lutero. Mas a reforma de Lutero, ela só restaurou algumas verdades, como o sacerdócio de todos os santos, a importância da graça de Deus, mas ela não foi uma reforma que restaurou, ela foi uma reforma que reformou. Está claro isso? A igreja não precisa mais de reforma.
A igreja precisa de restauração. Reformar é consertar. E quando você conserta, às vezes fica até consertado, mas não fica legal. Restaurar é trazer de volta ao modelo original. Amém? E eu quero declarar que esses dias que vocês estão entrando são dias de restauração. Deus não vai restaurar a nossa forma de agir sem antes Ele restaurar a nossa mentalidade. Tudo começa aqui, diga para o seu irmão, tudo começa aqui. Quando começamos a pensar como Deus pensa e deixamos de pensar como o homem pensa, aí nós começamos então a entender a necessidade da manifestação desses ministérios. Eu quero focar hoje especificamente no ministério profético, ou no ministério do profeta. Esse ministério que talvez seja um dos mais confusos quando você fala do assunto dos 5 ministérios. Por quê? Porque nós temos uma grande mania de acreditar que profeta é quem profetiza. E isso não é verdade. Você pode profetizar e não ser um profeta. Parece uma coisa meio ilógica, né? Como é que eu profetizo e não sou profeta? Vou dar um exemplo simples. Amém. Quantos aqui dirigem? Quantos aqui são motoristas profissionais, chofer? São motoristas profissionais. Há uma diferença entre um motorista profissional e alguém que simplesmente dirige? Sim ou não? Sim. Você não pode chegar em uma empresa só com uma carteira de habilitação e dizer assim, eu quero trabalhar aqui. Eles vão dizer, não, você precisa ser um motorista profissional. Não basta você dirigir. Então, para ser um profeta, não basta só profetizar. Até porque essa questão de profetizar, ela é muito simples. A Bíblia diz que todos nós podemos profetizar. Amém? Vou falar algo que parece absurdo aqui, mas eu vou mostrar na palavra para comprovar o que eu estou falando. Profetizar é aprendido. Nós aprendemos a profetizar. Como? E aí é onde entra, perdão, vou sair de perto, senão eu quebro até o final. É onde entra o profeta. Qual a diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento? Vou explicar isso de uma forma muito simples, que até a criancinha que mais nova vai entender. Amém? No Antigo Testamento, o profeta era a voz de Deus. Repita comigo, ele era a voz de Deus. Então, quando o profeta falava, era Deus falando. Não havia espaço para questionamento. Ele falava por meio de expressões vocais e por meio de expressões das suas atitudes. As atitudes do profeta eram a expressão, muitas vezes, daquilo que Deus estava falando à nação. No Novo Testamento, o profeta não é a voz de Deus. A voz de Deus no Novo Testamento é Jesus. Qual é a diferença entre o profeta do Antigo e o profeta do Novo? É simples. O profeta do Antigo, sendo a voz de Deus, ele fala e isso é inquestionável. Mas o desafio do profeta do Novo Testamento não é ser a voz. O desafio do profeta do Novo Testamento é estabelecer um ambiente onde todos vocês conheçam a voz de Deus. Onde cada um dos discípulos de Jesus saibam identificar a voz de Deus. Porque Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então o profeta da nova aliança, ele não se torna a voz, ele ministra de uma forma que você aprende a ouvir a voz. Ele treina você para que os seus ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a voz de Deus e discernir, é Deus falando, é Deus que está falando. É totalmente diferente. Enquanto lá ele é a voz, aqui ele é alguém que ministra as pessoas, ensinando elas a escutar e a ouvir a voz. E a minha pergunta é, o que é profetizar? Profetizar nada mais é do que ouvir a voz de Deus e se dirigir a alguém através de uma palavra vinda de Deus. Isso é profetizar. E aí, se você abre 1 Coríntios capítulo 14, por favor. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14. Quantos se encontraram? Diga amém. Amém. Ele diz assim, quero ler o versículo de número 1.
31. Podemos ler? Ele diz assim: porque quantos? Todos podeis profetizar. E aí ele fala, cada um por sua vez, ou seja, que haja uma ordem, para que todos sejam orientados e encorajados. Algumas versões dizem assim, para que todos aprendam. Ô pastor, mas não tem pessoas que têm o dom da profecia? Sim, essas não precisam aprender, elas têm um dom. Quem tem o dom da profecia precisa ser apenas alinhado profeticamente para não sair falando besteira em nome de Deus. Mas ele tem o dom, para ele é natural falar. Mas eu posso gerar um ambiente profético onde todos podem profetizar. Esse é o papel do profeta. O papel do profeta do Novo Testamento nada mais é do que ensinar as pessoas a pensar a partir da mente de Deus e tirá-las daquilo que os seus olhos veem, daquilo que os seus ouvidos ouvem, daquilo que o seu coração sente, e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Esse é o papel do profeta do Novo Testamento. Ele não se promove por meio das capacitações que ele tem, até porque existe uma parte mais importante em Efésios capítulo 4, e para mim a parte mais importante de Efésios capítulo 4 não é o versículo 11. O versículo 11 ele é muito bom, mas a parte mais poderosa é o versículo 12. O que diz no versículo 12? Alguém lembra? Vamos ler? Efésios 4, 12. A minha Bíblia diz assim, que ele estabeleceu evangelistas, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e aí ele começa o versículo dizendo o quê? Com o propósito. Repita comigo. Com o propósito. Todas as vezes que aparece a palavra propósito na Bíblia, ela é a palavra-chave naquele aspecto. É mais ou menos assim, se um apóstolo não estiver cumprindo o propósito, ele deixa de ser. Se um evangelista, um mestre ou um profeta não estiver cumprindo o propósito, ele está fora daquilo que Deus tem. E aí, qual é o propósito? Qual é o propósito que diz aí? O propósito dos 5, não só do profeta. Dos 5, qual é o propósito? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar quem? A igreja, os santos. Claro que cada um vai aperfeiçoar de acordo com as ferramentas que tem. E como eu vou falar só do profeta, eu vou ficar só nele, tá bem? Então como é que o profeta aperfeiçoa os santos? Já falei a primeira parte, ensinando os filhos de Deus a se moverem a partir do mundo espiritual. E qual é o princípio para se mover a partir do mundo espiritual? Aprender a ouvir e a reconhecer a voz de Deus. Então, quando você começa a fazer isso, a aprender a ouvir e a reconhecer a voz de Deus, você pode profetizar, mesmo sem ser um profeta. A grande dificuldade que nós temos é que nos nossos dias, uma igreja que tem um profeta, muitas vezes tem um guru e não um profeta de ofício. Todo profeta que se torna na igreja o centro das atenções, ou que traz para si o oráculo, como se Deus só falasse através dele, eles não estão cumprindo o propósito. É mais ou menos assim, eu sou um profeta e então, Tiago começa a andar comigo. Eu não posso tornar Tiago refém da unção que eu tenho. O que eu tenho que fazer? Eu vou olhar para Tiago e à medida que eu olhar para ele, eu primeiro vou ver o que Deus tem nele, o destino profético dele. Segundo, eu vou ensiná-lo a como desenvolver uma intimidade, um relacionamento com Deus, onde a voz de Deus direcione ele nas etapas da vida dele. Aleluia. Então eu vou ativar o profético nele. O que é ativar o profético em alguém? É você tirar ela da dependência do seu ministério e colocar ela na dependência da voz do Espírito Santo. Colocar ela na dependência da direção do Espírito. Mas a religião faz o contrário.
A religião torna os homens dependentes daqueles que funcionam. Jesus não quer isso. Jesus quer uma igreja onde os ministérios não sejam reconhecidos como superioridades. Até porque a Bíblia diz que eles são fundamentos. Eles não são cobertura. Eles são fundamentos. Na nossa geração eles são coberturas. Mas na Bíblia eles são fundamento. E o fundamento sustenta. O fundamento faz com que a força dele faça você crescer e não eu crescer. Como profeta, se eu sou fundamento, quem caminha comigo tem que crescer e não fazer o meu ministério crescer. Qualquer pessoa que exerce um ministério nessa visão está fora do propósito de Efésios 4:12, que é aperfeiçoar, fazendo com que os filhos de Deus desenvolvam uma intimidade tão profunda com Deus, aonde ninguém mais precisa depender de profeta, nem de nenhuma outra coisa. Dependam do Espírito Santo e trabalhem na unidade, respeitando o chamado do outro, respeitando o ministério do outro, mas entendendo que a voz que se faz ouvir na igreja é a voz do Espírito. É o que está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não diz ouça o que o profeta diz à igreja. Porque se o profeta fala algo que não condiz com o que Deus está falando, não deve ser obedecido. Não deve ser levado em conta. Então, quando nós começamos a estudar o ministério profético, nós vamos descobrir algumas verdades. A primeira delas é que nem todos que profetizam são profetas. Atos capítulo 21, versículo 10 em diante, diz que todos estavam na casa de Filipe reunidos, e ele tinha 7 filhas que profetizavam. A Bíblia não diz que elas eram profetas. De repente chegou Ágapo, que era um profeta. Totalmente diferente. Então, qual é a função de um profeta de ofício se não é profetizar? A função primária do profeta de ofício é estabelecer um ambiente profético onde a voz de Deus se faça conhecida. Amém? Onde os filhos de Deus sejam capacitados para se mover profeticamente. O que é se mover profeticamente? É entender que eu preciso me mover a partir da voz de Deus, como Jesus fez. Jesus se moveu sempre profeticamente. Ele é o nosso modelo de profeta. Amém? Nosso modelo não é Daniel, nosso modelo não é Jeremias, nosso modelo é o próprio Jesus. Ele é o profeta da nova aliança. E como profeta, ele nos ensina algumas verdades. E uma delas é que nós devemos apontar para o Pai. O verdadeiro profeta não vai apontar para si mesmo, ele vai apontar para o Pai. E aí, quando você vai olhar a palavra, você vai descobrir que ele tem que aperfeiçoar as pessoas para que elas cumpram o seu ministério. Instruí-las, despertá-las. Então, um profeta de ofício é alguém que reconhece algumas verdades espirituais. Primeira coisa que vai acontecer se você for andar com um profeta de ofício de verdade, ele vai reconhecer o tempo que você está vivendo com Deus. Ele tem essa capacidade dada pelo Espírito de reconhecer os tempos de Deus. Então, não é fácil andar com um profeta, porque muitas vezes ele vai mandar você fazer coisas que você não gostaria de fazer. Por exemplo, se você vai andar com um verdadeiro profeta, verdadeiro, e você queimou etapas na sua caminhada com Deus, e ele for um profeta verdadeiro, ele vai dizer assim: volta lá e conserta. Deus não vai levar você para frente enquanto você não voltar para consertar. Por quê? Porque o verdadeiro profeta, ele enxerga a funcionalidade que Deus te deu. E ele sabe que para você exercer a funcionalidade que Deus te deu, você precisa caminhar na direção que Deus mandou. Se você não está caminhando na direção que Deus mandou, você não vai exercer o ministério que Deus te deu. É simples assim. E quando você tem um profeta de verdade, alguém que desenvolveu o ofício, as ferramentas principais de um profeta de ofício não são os dons proféticos, mas é a própria palavra. O profeta do Antigo Testamento, ele fazia isso. Ele fazia o povo se voltar para a palavra, voltar para a lei. Quando o povo saía da lei do Senhor, ele dizia: vamos voltar à lei do Senhor, vamos restaurar. E uma coisa interessante sobre os profetas é que na maioria das vezes eles não estabelecem para onde a pessoa tem que ir.
mas para onde ela tem que voltar. Simples. Oh, aleluia. Quando Elias se levanta como um profeta em Israel, ele faz o povo voltar ao lugar da adoração. Ele restaura o altar, ele estabelece sacrifício e ele estabelece paternidade naquela nação. Então, um verdadeiro profeta, ele não vai estabelecer, na maioria das vezes, ele não vai estabelecer futuros. Ele vai dizer para você aonde a sua vida está encaixada no propósito de Deus. Será que ela está no centro da vontade de Deus ou você está fora do propósito de Deus? E aí, se você está fora, Deus deu a todo profeta de verdade ferramentas para fazer você voltar. E aí é onde entram os dons. Os dons têm uma capacidade de nos impressionar de uma forma muito tremenda. Os dons que seguem o ofício do profeta: palavra de conhecimento, discernimento de espírito, a palavra de sabedoria, a profecia. Esses dons seguem, mas eles não são a base do ministério. A base é a palavra. Amém? Ele estabelece um prumo pela palavra. Mas quando o profeta verdadeiro está na igreja, ele vai promover na igreja um ambiente onde as pessoas vão ser sensíveis à voz de Deus. Então, ele vai ser alguém muito chato em alguns aspectos. Porque muitas vezes você vai ver as coisas acontecendo na igreja e você vai achar que está tudo bem. Essa igreja está adorando muito. E aí o profeta diz: não tem nada de adoração aqui. Porque a gente confunde muito cantar canções com adoração. E aí quem está vendo por fora, está vendo um povo cantando. Mas o profeta vê por dentro. Deus mostra a ele o que está no coração. Aquilo que deve ser restaurado. A verdadeira adoração não tem nada a ver conosco. A verdadeira adoração tem a ver com Ele. Amém. Amém. E o verdadeiro profeta vai estabelecer isso. O centro do culto é Deus. O destino da nossa adoração é Deus. Até aquilo que vamos fazer tem que ser especificamente para Deus. E nesse processo de estabelecer um ambiente profético, existem muitos desafios. Por quê? Porque nós nos acostumamos tanto a andar no natural, que o sobrenatural nos assusta. Acostumamos tanto a andar no natural, que o sobrenatural nos traz medo. Então nós nos acostumamos a caminhar por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que os nossos ouvidos ouvem e por aquilo que o nosso coração sente. Uma vez eu estava fazendo um treinamento profético com alguns discípulos e nós estávamos exercitando um ensinamento sobre ouvir a voz de Deus. E, como eu falei, o verdadeiro profeta, ele vai ensinar a igreja a ouvir a voz. E como é que a gente ensina a igreja a ouvir a voz? Primeiro, ensinando as pessoas a ter intimidade com Deus. Amém? Então, nós passamos um tempo de busca, fazendo um propósito de intimidade. E todas as pessoas que estavam sendo treinadas naquela escola que nós fizemos... Obrigado. Todas as pessoas que estavam sendo treinadas naquela escola que nós fizemos, elas ficaram durante um mês fazendo 2 horas de oração a sós com Deus. E o propósito era não pedir nada. A única coisa que pedia era: Deus, eu quero ouvir tua voz. Me ensina a ouvir tua voz. Quando terminou isso, nós fomos para um prático. Então eu peguei aquelas 12 pessoas e fomos para um shopping. E eu dizia para elas: aborde qualquer pessoa que passar e ore por elas, para Deus falar com elas. E a maioria, depois de 30 dias orando, ficava com medo. Medo de quê? De errar. Mas eu vou falar um segredo aqui dos profetas que você talvez nunca tenha ouvido. Todo profeta erra. Eu não conheço nenhum profeta que acerte 100%. Porque a profecia ela tem 3 aspectos: revelação, interpretação, aplicação. A revelação é clara.
a interpretação às vezes não é. E a aplicação às vezes é muito pior. Porque nós queremos explicar Deus. Então às vezes você olha para uma pessoa e Deus diz assim: abrace ela. Isso é a revelação. Aí você quer abraçar e quer falar: Jesus te ama, Deus tem um propósito. Deus não mandou você fazer isso. Deus mandou você abraçar aquela pessoa. Tem um amigo meu que é muito interessante. Ele teve uma experiência, ele estava em uma igreja, e é muito engraçado, mas é uma experiência profética das mais fortes que eu já ouvi. Ele estava em uma igreja, no momento da adoração, quando ele estava adorando, o Espírito Santo disse para ele assim: grite bem alto, macarrão. Sabe o que é macarrão? De comer? E aí ele disse assim: Senhor, não vou gritar isso. E o Espírito Santo começou a ferver o coração. E eu costumo dizer que quando você está debaixo de uma ebulição do Espírito, você não consegue ficar quieto. E aí o Espírito mais forte disse para ele: grite macarrão. E aí ele falou: macarrão. O Espírito Santo: eu não mandei você falar macarrão, eu mandei você gritar macarrão. Aí ele aproveitou aquela hora que todo mundo começou a aplaudir no louvor e dar glória a Deus, e ele gritou: macarrão! O Espírito Santo: não, eu quero que você grite quando não tiver barulho. Sempre foi assim, até na Bíblia é assim. Quando Deus fala com Ananias assim: Ananias, vai na rua direita, lá tem um homem chamado Saulo. Ele quer explicar para Deus quem é Saulo. Senhor, esse homem, ele perseguia, eu sei quem ele é. Isso é o que você vê dele. Eu vejo outra coisa. Eu vejo que ele é um vaso escolhido para cumprir o propósito que eu tenho na vida dele. Isso é o que os seus olhos estão vendo, Ananias. Mas os meus olhos não veem Saulo. Os meus olhos veem Paulo. Amém? Isso se mover profeticamente. Eu ignoro o que os meus olhos estão vendo. Eu acredito no que o Espírito está falando. Então as coisas de Deus estão acontecendo. Amém? Então ele gritou macarrão. Quando ele gritou macarrão, um casal de velhinhos estava na frente dele, olhou para trás e falou para ele: você falou o que aí? Ele disse: macarrão. Aí os velhinhos pegaram no braço dele assim: nos acompanhem. E vieram até fora da igreja. Isso aconteceu lá em Poções, aqui no interior. E aí ele, assustado: meu Deus. Aí ele disse assim: foi Deus quem usou você para falar. Aí disse: Deus? E Deus já tinha usado eles outra vez, mas nunca para falar macarrão. Aí eles foram contar a história por trás da palavra. Aquele casal de velhinhos tinha um filho único que foi criado na igreja. E na adolescência dele ele se afastou do evangelho, se envolveu com a magia negra, logo depois se envolveu com a maçonaria. E ele naquela semana iria ser elevado a grão-mestre pela maçonaria. E eles entraram na igreja aquela manhã e disseram assim: Deus, se o Senhor ainda vai fazer alguma coisa, nos dê um sinal. E aquele homem era dono de uma fábrica de macarrão. Eles falaram: o Senhor precisa falar algo que nós venhamos saber que é o Senhor falando conosco. Então eles oraram ali para aquela palavra profética se cumprir. E às vezes o agir de Deus é totalmente contrário àquilo que a gente espera, não é verdade? Na segunda-feira aquele rapaz foi viajar e teve um acidente de carro. Bateu de frente com a carreta. A pessoa que estava do lado morreu. E ele ficou 3 meses em coma. Quando ele voltou do coma, ele disse assim: chame minha mãe. E a mãe dele foi lá e disse: mãe, eu vi Jesus. E eu quero voltar. Chorando. Aleluia. Cancelou todos os compromissos que ele tinha e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Amém? O agir de Deus nem sempre vai ser compreensível à nossa mente humana. É verdade. Às vezes a gente pensa: Deus precisava de um acidente? Não sei, mas funcionou. E a gente não tenta explicar essas coisas. Nós vemos o que aconteceu depois. O propósito de Deus foi cumprido. Porque Deus, Ele conhece cada um de nós aqui de forma muito íntima. Muito íntima. Por isso, quando uma palavra profética é liberada em direção a você, que ela tem um cunho de revelação, mexe com você. Como aquela mulher no poço de Jacó.
Jesus está conversando com ela, ela está resistente. Você é judeu, falando comigo que sou mulher samaritana, e tal, aí, se você soubesse, aí começa a falar, Jesus assim, vai buscar seu marido. Ela assim, eu não tenho marido. É verdade, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora, não é, ele tem uma palavra de conhecimento. Quando ele fala isso, ela diz, eu vejo que você é profeta. Aí ela sai dos assuntos da carne e ela entra nos assuntos do espírito. Ela não fala mais de coisas carnais, ela pergunta, os nossos pais dizem que se deve adorar nesse monte. Vocês dizem aonde é o lugar certo para adorar. E Jesus fala para ela o segredo da adoração. Não falou para os 12. Falou para ela. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que ela teve acesso a informações do céu naquele momento? Porque ela reconheceu que ele era um profeta. Ela reconheceu que ele falava e Deus falava através dele. Quando você reconhece o ministério profético, o céu se abre para você. Deus estabelece uma nova dimensão na sua vida. E aí eu peguei esses meninos, 2 meninos, e fomos para o shopping. E passava uma pessoa e dizia, aquela ali, aborde aquela pessoa. E eles chegavam e diziam, boa tarde, eu posso orar por você? Alguns tremendo. E aí as pessoas diziam assim, pode. Uma coisa que ninguém rejeita, oração. É raro alguém dizer, não quero. E aí eles, quando começavam a orar, que eles terminavam de orar, eu chegava perto e eu dizia assim, Deus falou o que com você sobre ele? E eles ficavam tremendo, mas falavam. E eles começaram a descobrir que Deus falava coisas íntimas e tremendas. Só que eu sabia que nem tudo que eles estavam falando era Deus falando. Mas você não começa a desenvolver algo se você não pratica. Tem lugares que eu chego que é assim. Eu vivi isso no Tocantins tem uns 6 meses. Eu estava pregando, tinha 3.000 pessoas sentadas na minha frente e o Espírito Santo me diz assim, você vai orar por todos eles, um por um. Eu disse, Comecei a orar. Era 11 horas da manhã, terminei 6 da tarde. E 90% das pessoas que vieram naquele dia, Deus me falou segredos da vida delas. Algumas chegavam e eu olhava e Deus me dizia o nome. Dizia, seu nome é Tiago. E a pessoa começava a chorar. E o Espírito Santo começava a me dar palavras. Por que eu estou contando esse testemunho? Eu não posso chegar agora em todos os lugares e querer fazer isso. Não vai funcionar. A dimensão profética que estava estabelecida naquele ambiente era favorável. O que eu chamo de um ambiente favorável ao fluir profético? Um ambiente onde o temor de Deus está estabelecido. A Bíblia diz que na igreja de Atos, em cada alma havia temor. E vários sinais eram operados através dos irmãos naquele lugar. Porque quando o temor de Deus está estabelecido, a voz de Deus é reconhecida de forma poderosa. Então tem lugares que há um fluir. E tem lugares que eu me movo pela fé. Eu estou ali e o Espírito Santo me diz apenas assim, ore, mas não diz quantas pessoas. E às vezes eu chamo 2, 3 pessoas e digo, vem aqui que eu quero orar por você. E vou confessar algo para vocês. Às vezes quando eu chamo eu não tenho nada. É verdade. Mas eu estou fazendo porque eu creio que Deus pode me usar. O Espírito Santo está aqui. Então quando eu toco na pessoa, o Espírito Santo começa a ministrar e falar. Mas nós temos esse medo. E eu quero ensinar um princípio muito simples. Um princípio que eu chamo de princípio da primeira ordem. Se Deus falar, obedece. Mesmo se você não entender. Qual é a primeira ordem? Vai lá dar um abraço? Vai lá e dá um abraço. Depois do abraço, Deus vai falando o restante. Mas quando Deus fala, vai lá e faz, a gente fala, Senhor, mas, Senhor, e se, Senhor. Deus não opera profeticamente na vida de pessoas assim. Por isso você precisa pedir a ousadia do Espírito na sua vida. Dizer, Senhor, eu quero a tua ousadia na minha vida. Então o profeta de ofício ele vai gerar esse ambiente
aonde a igreja ela se move profeticamente. Tem um congresso que eu participo, inclusive vai ter agora aqui em Salvador, 7, 8 e 9 de outubro, aqui em Salvador. É um grupo de amigos que nós nos conhecemos há 5 anos e eles realizam um congresso chamado Overdose. Nós os trouxemos ao Brasil pela primeira vez, eles vieram em Salvador, Vitória da Conquista, e hoje eles fazem em Salvador e Vitória da Conquista desde há 4 anos atrás esse congresso. Eu não conheço, não fui ainda em nenhuma igreja nos lugares que eu já fui, olha que eu já rodei muito, que tenha um ambiente profético tão poderoso quanto a igreja deles lá em Bogotá. Eles realizam o Overdose, e o Overdose ele é sustentado em 3 pilares: presença, palavra e profecia. Eles têm uma forte presença por meio da adoração, eles têm palavras liberadas de forma poderosa, e eles têm, durante o momento que estão acontecendo no congresso, eles têm as salas proféticas. E então você recebe algumas fitas de várias cores. Enquanto está acontecendo a adoração, a palavra aparece lá no telão. As pessoas com a fita vermelha se dirigem às salas proféticas. Então, quando você entra nessas salas proféticas, você vê desde crianças de 7 anos até velhos. Todos ali profetizam. Então, quando você chega lá, eles fazem algumas perguntas básicas, como por exemplo, você é pastor, vocês são casados, vocês são famílias, perguntas óbvias. Depois eles explicam o que é o mover profético. E eles dizem assim: agora nós vamos orar para Deus falar com você. E ninguém sai daquelas salas sem ouvir Deus falar com eles de forma profética. O que essa igreja fez lá em Bogotá? Eles conseguiram estabelecer um ambiente profético permanente. Então você está comendo com eles no restaurante e você diz para o profeta lá do ministério: fale algo de Deus para mim, hein? E ele começa a falar como se ele estivesse conversando com você. Porque se tornou tão natural o sobrenatural para eles, que Deus fala sempre através deles. Se vocês puderem ir, podem ir conhecê-los, eles são muito acessíveis. Eles vão estar na igreja do apóstolo Roberto. Conhece o apóstolo Roberto? Comunidade do Salvador, fica lá na Avenida Suburbana. Vai ser 7, 8 e 9. Se eu não me engano, a inscrição está R$60 para os 3 dias. E vocês vão perceber isso que eu estou falando. Por quê? Porque os profetas daquela casa, e eles trabalham com a visão dos 5 ministérios, os profetas daquela casa têm 10 anos, quantos anos? 10 anos. Que eles estão treinando a igreja profeticamente. Então, toda a igreja hoje, e o culto deles é o culto mais diferente que eu já vi em toda a minha vida. No culto deles você não vê crianças correndo, você não vê crianças bagunçando, porque durante a adoração as crianças recebem folhas de papel e elas são orientadas a desenhar aquilo que Deus está mostrando para elas. E se você fica impactado quando termina a adoração, que eles pegam os desenhos das crianças. No momento de orar, as crianças são chamadas para orar pelas pessoas. E eles ensinam às crianças esses 3 princípios. Deus fala sempre, precisamos aprender a ouvir e precisamos acreditar. Vamos repetir? Deus fala sempre, precisamos aprender a ouvir e precisamos acreditar. Deus fala sempre, precisamos aprender a ouvir e precisamos acreditar. Amém? Deus fala sempre. O normal não é Deus não falar, o normal é Deus falar sempre. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele já veio, ele nos guiaria a toda a verdade. E como ele vai guiar? Através do testemunho interior. Quando eles estão reunidos em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo vem. Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 2. Quem encontrou? Diga amém. Amém. Leia, por favor, o versículo 1. Quem encontrou? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. 2 agora, por favor. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estava sentado. Olha só, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Paulo de início diz que eram 500 irmãos, que o Senhor apareceu para 500. Passaram-se 10 dias e 380 foram embora, só ficaram 120.
Esses 120 que ficaram esperando, eles são os que testemunham a chegada da plenitude do Espírito. E você sabe qual é a primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo chega? O versículo 2 diz que eles ouviram o quê? Eles ouviram o quê? Algumas pessoas dizem que eles ouviram um vento. Você vai ouvir vários pastores pregando isso, mas não é verdade. Houve um vento que encheu a casa, né? Não está escrito isso aí. Aí está escrito que eles ouviram. Eles fizeram o quê? Ouviram. Um som. Como de um vento. Agora a Bíblia não fala só isso. Os detalhes da Bíblia são os que trazem a revelação. Eles ouviram um som do céu. A Bíblia não diz, eles ouviram um som no céu. Então nós podemos afirmar que esse som que eles ouviram não era um som natural. Não era um som da terra. Eles ouviram um som do fala de destino. Amém? De onde veio o som? Do céu. Primeira coisa que o Espírito Santo faz quando chega, ele abre os ouvidos espirituais dos discípulos para ouvirem o céu. Esse era o segredo de Jesus. João capítulo 5, versículo 19. Ele diz: o filho de si mesmo não faz nada, senão aquilo que não ouvir o Pai falar. Então, o que é que um profeta de ofício faz? Ele trabalha a igreja para que ela aprenda a ouvir a voz de Deus. As pessoas comecem a funcionar profeticamente. As pessoas têm o discernimento do tempo de Deus para a vida delas. As pessoas têm o entendimento do chamado que Deus tem para elas. Porque se existe uma crise que afeta a igreja, é a crise de identidade ministerial. Não são poucas das pessoas que dizem assim: eu não sei o que eu sou. Como é que eu faço para descobrir o que eu sou? Aí eu faço uma pergunta que é engraçada, porque é um trocadilho, tá? É um trocadilho, é engraçado, mas é a resposta. Eu digo assim: o que é que um peixe faz para descobrir que é peixe? Nada. Tem dois sentidos, né? Ele nada e ele não faz nada. Ele é peixe. E o que vai acontecer? É simples assim. Por falta de conhecimento dos 5 ministérios, muita gente viveu o que aconteceu comigo. E aconteceu com muitos pastores. É mais ou menos assim: você vai sendo colocado de ministério em ministério até você chegar naquele que você descobre que é o seu. Imagine você que Jesus faz uma loucura que, se fosse feita hoje em qualquer igreja dos nossos dias, seria vista como uma maluquice. Porque Eusébio de Cesareia disse que o mais velho dos discípulos era Pedro, que tinha aproximadamente 20 anos. Era o único casado, até Jesus chamar Mateus e os demais, era o único casado. Eusébio de Cesareia disse que João tinha aproximadamente 15 anos. E Jesus pega esses caras e coloca eles de apóstolos. A pessoa 15 anos de idade, você é apóstolo. A ideia do apostólico que nós temos nos nossos dias é que o cara tem que ganhar agremiações, né? Então ele tem que abrir várias igrejas, ele tem que ter um monte de gente debaixo da cobertura dele. Aí ele é colocado como apóstolo. Jesus não fazia isso. Jesus reconhecia a identidade, e o reconhecimento da identidade provoca a resposta. Então, muitos de nós passamos por isso, né? Primeiro você é evangelista, aí depois você é presbítero, aí depois você é pastor. E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. E eu não sei se você aqui, né, ou se você... Não sei se tem algum pastor além dos pastores que estão aqui, mas sempre que eu falo disso, dessa confusão de identidade ministerial, eu lembro da história do patinho feio. Quem conhece a história do patinho feio? Por que o patinho feio ele era feio? Porque ele não era
Ele era o quê? Um cisne. Então o cisne andando em meio aos patos, ele era desengonçado. Isso acontece quando você coloca um profeta como pastor. Ele é um patinho feio. Quando você coloca um evangelista como pastor. Ou qualquer outro ministério na função errada. Eu sempre digo que é como se você pegasse um martelo e desse para o eletricista e dissesse, por favor, troque a instalação da minha casa com martelo. Não, o martelo é a ferramenta do carpinteiro. Cada ministério tem as ferramentas certas. E quem lhes concede é o Espírito Santo. Então, quando você começa a ter um profeta de verdade na igreja, ele reconhece isso. Ele diz, olha, não, esses dias não, tem uns 2 anos. Eu fui num lugar e um pastor me chamou e queria consagrar uma pessoa da igreja dele ao ministério profético. E eu falei, posso conversar? Eu estava com um profeta amigo meu do Rio. Falei, podemos conversar com ela um pouquinho. Levou 2 horas de conversa. Depois de 2 horas de conversa, eu chamei o pastor e disse, ela não é profeta. E agora já falei para a igreja toda que vou ungir ela domingo. Eu assim, fala que ela não vai ungir, porque ela não é profeta. Mas rapaz, se eu não fizer isso, eu estou ferrado, porque eu já avisei. Eu assim, olha, ela tem dons proféticos, mas ela não é uma profeta de ofício. Ela não tem entendimento de reino, ela não tem entendimento de ministério, ela não tem percepção de ambiente, não tem nada disso. Se você colocar ela, você vai prejudicar ela. E eu não vou participar disso. Mas eu falei que ia vir 2 profetas para ungir ela, você e Fábio, não vou ungir. Eu não participo disso. Aí se agora, meu Deus, o que é que eu faço? Assim, a igreja é sua, a ovelha é sua, você se vira. Aí já tive uma ideia. Nós vamos perguntar se a igreja reconhece o ministério dela. Porque assim, a igreja às vezes vai reconhecer porque não sabe fazer a distinção entre o falso e o verdadeiro. E resultado, a menina foi ungida e hoje não tem funcionalidade nenhuma. Por quê? Porque quando você recebe um reconhecimento de algo que você não é, meu pai dizia que aquilo que não parece contigo é roubado. Ou é de outra pessoa, emprestado. E ferramenta emprestada, irmão, é um prejuízo. Por isso que os profetas, eles nem sempre serão agradáveis. Como profeta, eu já entrei em cada estreito. Almoçando com alguns amigos meus que eram apóstolos, eu dizia para ele assim, tu tá ligado que tu não é apóstolo, né? Só que eu tinha intimidade, então eu falava, né? Aí ele disse, não, mas me ungiram, né? Porque eu tô nessa visão e então todo mundo é apóstolo. Eu falei, mas você não é apóstolo, cara. Você é evangelista. Mas em nome de uma posição, a pessoa aceita. Não deixe ninguém alterar a identidade que Deus te deu. Sabe por quê? O Dr. Miles, ele fala algo interessante. Ele dizia assim, o maior fracasso da vida é você ter sucesso fazendo o que Deus nunca mandou você fazer. O maior fracasso da vida é você ter sucesso fazendo o que Deus não criou você para fazer. Ou seja, se você não cumpre o propósito, você vai ter uma frustração eterna. Então, por que nós precisamos de verdadeiros profetas nos nossos dias? Primeiro, porque existem muitos falsos profetas. O sinônimo que nós temos de profeta nos nossos dias é o cara que faz as coisas acontecer. Então, nós queremos ir lá porque ele faz as coisas acontecer. Então, ele atrai as pessoas para ele. O verdadeiro profeta ensina as pessoas a caminharem com Deus, dentro da visão e do propósito que Deus tem para elas. Então você vai ver muita gente dizendo, eu sou profeta porque as coisas acontecem através de mim. Se cumpre, eu falo e se cumpre, e se não se cumprir, eu não sou profeta de Deus. Isso não é um argumento bíblico. Até porque Isaías passou 60 anos profetizando, tudo que ele falou, enquanto ele estava vivo, não se cumpriu nada. Quando Deus chama Isaías, ele diz assim, você vai ser meu profeta. Só que tem uma condição. Qual é a condição? Você vai falar e ninguém vai te ouvir. Nada que você vai falar, o povo vai acreditar. Pois é.
Imagine aí um profeta, passou 60 anos, foi um dos profetas que mais demorou em Israel. É o maior profeta messiânico que existe, Isaías. O livro dele é um livro totalmente profético, são 66 capítulos, até o capítulo 29 só fala coisas da antiga aliança. Do capítulo 30 em diante só fala coisas da nova aliança. Ele é o maior profeta messiânico, mas nenhuma das profecias que ele falou se cumpriu enquanto ele estava vivo. Então todo mundo olhava para ele e dizia assim: você é um falso profeta. Então, mais importante do que o cumprimento daquilo que eu digo é a mensagem que eu carrego. Um profeta verdadeiro não é aquele que fala e as coisas acontecem, é aquele que traz a mensagem do reino de Deus. O reestabelecimento dos princípios do reino de Deus, trazendo as pessoas para os valores do reino de Deus, ajustando a vida das pessoas àquilo que Deus está falando. Esse é o verdadeiro profeta. E nós precisamos que Deus levante pessoas assim, que sejam vozes que preparem a igreja para aquilo que está prestes a acontecer. E o que é que está prestes a acontecer? Ele vem. Os profetas messiânicos da antiga aliança anunciaram sua primeira vinda. Nós anunciamos que ele vem. Por isso nós temos a responsabilidade de ser ferramentas que capacitam a igreja para que a igreja amadureça. Sabe por quê? Deus não vai vir buscar uma noiva menina. Jesus precisa que a igreja amadureça. E a funcionalidade profética tem a ver com capacitação. Capacitar as pessoas para descobrirem qual chamado elas têm, quais os dons elas possuem, o que Deus espera delas, o tempo das coisas acontecerem. Tudo isso é função do profeta de ofício. Ele vai mostrar o caminho de encontro ao propósito. Amém? Amém. Não dá para falar mais porque é muita coisa para falar em uma noite só. Mas eu quero resumir a minha fala dizendo: por que precisamos de profetas nos nossos dias? Por que precisamos de verdadeiros profetas nos nossos dias? Primeiro, porque existem muitos falsos profetas. Depois, porque o verdadeiro profeta é que vai trazer o entendimento dos tempos de Deus. O que Deus está fazendo nesse tempo, o que Deus está realizando na sua igreja nessa hora. E quando você tem esses verdadeiros profetas na igreja, a igreja caminha na direção que Deus tem para ela. Amém? E eu espero que o Espírito Santo faça isso. Levante verdadeiros profetas nesse lugar, nessa casa, para que nós possamos viver isso. Amém? Vamos orar? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos orar nessa hora e te agradecer porque sabemos que a tua voz se faz ouvir nesse lugar. Tu és o Senhor dessa casa, tu és o Deus desse lugar. Aqui está a tua igreja, a tua noiva. É o Senhor mesmo que tem despertado o interesse pelas verdades do teu reino nesse lugar. E nós te pedimos, Espírito Santo, que as verdades do teu reino sejam reveladas não de forma humana, porque a sabedoria humana ela traz confusão, mas a sabedoria do Espírito ela gera edificação. Por isso, Pai, eu quero te pedir que nesse lugar a tua voz seja discernida de forma espiritual, que o Senhor se faça ouvir, que o Senhor levante nesse lugar um exército que se move de forma poderosa e profética. Meu Deus, que aqueles que estão aqui, que entendem que tem um chamado nessa área, que eles possam buscar dos céus a capacitação, que eles possam se colocar à disposição do Senhor, para que o teu Espírito possa fazer aquilo que o Senhor deseja. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Deus, que a tua voz se faça ouvir nessa casa de uma forma tão poderosa, que cada um dos teus filhos aqui conheçam a tua voz e saibam que é o Senhor falando. Obrigado porque sabemos que nessa noite o Senhor falou conosco e que a tua palavra se estabeleça nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso poderoso a Jesus, Senhor. Aleluia.